Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa de podcast Empreendedores de Sucesso. Eu sou Richard Miguel, CEO aqui da agência Views Record em Belo Oriente, e hoje eu estou aqui com a nossa queridíssima Ademiquele Andrade. Ela é mãe, empresária há 15 anos e digital influencer. Sim. Seja bem-vinda, Ademiquele. Obrigada pelo convite. Estou me sentindo lisonjeada, viu, galera? Então, Dê, vou chamar ela de Dê porque é o nosso apelido carinhoso, né? A população de NAC conhece ela como Ademiquele, do salão de beleza, né? Mas a gente apelidou ela como Dê. Ficou isso. Eu já tenho aqui a primeira pergunta, que é: você começou o seu salão há 15 anos. Qual foi o maior desafio lá no início? E o que ainda te desafia hoje, mesmo com tanta experiência? O desafio foi captar clientes. O que acontece? Muita gente... Eu vou contar um pouquinho da minha história. Querendo ou não, para me falar os desafios, eu tenho que falar como que aconteceu. Sim. Porque, primeiro que as mulheres hoje, quando elas têm um casamento, a maioria acha assim, fulano montou o salão para ciclano. É sempre assim, sempre o homem vai ter o mérito. Sim. E na verdade nunca aconteceu isso. Como que eu posso falar? O maior desafio foi mesmo a clientela, conseguir clientela. Prospectar os clientes. Exatamente. Mas como que eu resolvi, eu nunca passou pela minha cabeça, eu vou ser cabeleireira quando eu crescer. Nunca passou isso. Eu sempre gostei da área da beleza. Sempre vi a área da beleza como muito bonita. Às vezes eu vi um cabelo despontado e dava vontade de cortar. Eu, adolescente, 10, 12 anos, eu cortava o cabelo da minha tia. Era algo que eu gostava, mas nunca me vi. E assim, meu sonho era ser advogada. Advogada? Eu tinha vontade de fazer direito. E assim, as coisas acontecem na vida da gente. Hoje, eu acho que eu seria boa advogada, sim. Mas não é uma carreira que eu gostaria de ter com a minha vida. Entendeu? Entendi. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando ela faz direito é aprender a contar mentira. Nossa! Eu não tô falando mentira isso, não. A primeira coisa que você tem que convencer o juiz da sua verdade. E será que a sua verdade é a verdade? Achei polêmico, tá, gente? Mas quem vai fazer uma faculdade de direito a primeira coisa que ela vai aprender é mentir. E tem que persuadir. Então, assim, pra mim hoje não seria uma profissão que eu pegaria pra mim, até porque eu absorvo muito as coisas, sabe? Eu acho que eu ia abraçar muita causa e acaba que iria acabar com o meu psicológico também. Nossa, do nada, você me perguntou uma coisa de empresa, eu já fui pro advogado, tá? TDAH, eu sou medicada, viu, gente? Laudada e tudo mais. Mas, então, eu tinha vontade de fazer, eu era muito inteligente na escola, muito inteligente mesmo. Só que eu era casada, tinha 16 anos, casei com 16, viu, gente? Minha bebezinha, 1 aninho, a Isa, e simplesmente o meu marido falou: se você for fazer faculdade mesmo, eu tenho conseguido nota no Enem, a gente vai separar, porque não dá certo você ir pra faculdade. E eu sempre tive família em primeiro lugar, até hoje. Só que aí eu custei entender também, isso é papo pra outra hora, que família independe de homem também, né? Sim. Eu e meus filhos somos uma família. Mas aí eu falei assim, vou abandonar esse sonho. Só que... Foi com quantos anos isso? 17, porque eu casei com 16. Sim. Eu me formei tinha acabado de fazer 17, que eu faço aniversário em outubro, era fora de faixa. 17 anos que isso aconteceu. Só que assim, tem uma coisa que eu gosto em mim, é o seguinte: eu sempre busco algo bom nas coisas. Por exemplo, tem pessoas que não sabem fazer do limão a limonada. Sim. Eu faço uma limonada, eu faço uma caipirinha, eu faço tudo. O que acontece? Uma vez pedi o meu marido, falei assim: olha, eu tô precisando de 10 reais, eu marquei sobrancelha amanhã e é 10 reais. Eu não trabalhava, né? Eu tinha minha filha, não fiz faculdade, fiquei lá do lar. Ele virou pra mim e falou assim: nossa, 10 reais pra fazer sobrancelha? Desse jeito eu pago um curso pra você. Muito caro. Eu falei: você paga o curso? Eu não pensei que ele não queria pagar os 10 reais, eu pensei que ele falou que pagava o curso.
E aí eu falei assim, nossa, então tá bom, mãe. Eu fiquei toda feliz. Se fosse hoje, eu ia falar assim, não, caramba, ele não pode me dar R$10. Então o ponto de vista da gente muda muita coisa. E aí eu fui, no outro dia eu tava lá em Patinga, olhando o curso. Cheguei em casa, eu acho que a prestação era R$215 na época. Olha, eu olhei o curso, R$215. Eu acho que ele pensou assim, puta caramba, desculpa palavrão. Você não, põe assim, sem problemas. Fiquei com miséria de dar R$10 e custa 215 a prestação. Aí ele virou e falou assim, olha, eu não posso pagar tudo, posso pagar só metade. Aí eu fui ao meu pai. Gente, meu pai é o meu maior apoiador, o meu maior incentivador em tudo. Aí ele falou, não, eu pago outra metade. Beleza, continuei casada, né? E fiz o curso. Pagou uma mensalidade e a gente separou. A gente separou e eu falei, o que eu vou arrumar agora? Ele falou que ia pagar o curso pra mim. Caramba, o que eu vou arrumar? Aí eu fui. Só que assim, tem outra qualidade minha que a gente, quando para pra pensar, pensa só nos defeitos. Mas uma das minhas qualidades é não desistir das coisas. É sempre assim, buscar uma solução para eu tenho um problema, então eu tenho que ir atrás da solução. Eu não posso sentar e chorar. E ensino isso muito pra Isa também. Eu fui atrás de serviço e eu ia atrás de serviço e não conseguia. E eu lembro que na churrascaria eu ia quase todo dia. E aí, na última vez que eu fui na churrascaria, a filha do dono tava lá. Eu falei assim, eu tô precisando de serviço. Acabamos de contratar um hoje. Eu voltei chorando. Eu falei, gente, o que eu vou arrumar? Eu tô morando com meus pais, a minha filha, a Isa tinha um aninho. O que eu vou fazer da minha vida? Aí eu tinha conseguido pra Ju, tinha indicado ela trabalhar numa loja, eu fui pra lá, que a Juliana é como uma irmã minha. Sentei, quando eu cheguei e sentei, a dona entrou da churrascaria. Aí eu esperei, eu sempre assim, tive postura. Esperei, ela foi atendida. Quando ela estava saindo, aí eu abordei, eu falei assim, olha, eu acabei de ir lá, tô precisando trabalhar. Aí ela falou assim, não, vai amanhã, que amanhã eu já tenho entrevista pra fazer, entrevisto você. Antes dela chegar no outro dia, eu já tava lá. E assim, consegui um emprego. Aí foi a questão de... Eu fiz até uma palestra de estabelecer metas. Não era um emprego que eu queria pra minha vida. Eu era recepcionista. Foi muito bom, foi importantíssimo, foi crucial pra minha vida. Mas não era um emprego que eu queria morar lá, que eu queria estacionar lá. E eu tive que me adaptar. A Isa estava novinha. Eu falei, olha, eu quero emprego, mas eu só posso trabalhar de tarde, porque minha mãe trabalhava de dia, então eu tinha que ficar com a Isa. E aí eu fui adaptando e consegui. E eu pensei assim, eu preciso de 6 meses. 6 meses para me conseguir fazer o curso. 6 meses eu vou conseguir 3 meses de seguro-desemprego. E aí eu vou conseguir montar meu salão. E assim, eu pensei nos 6 meses. Aí eu já comecei o quê? Trabalhava tarde como recepcionista e de manhã eu comecei a ir na casa dos outros fazer cabelo. Então isso começou a abrir portas pra mim. Minha mãe tinha um cabelo assim que ninguém queria pegar o cabelo dela, era assim, ó, enorme, muito cabelo, muito. O cabelo da minha mãe é grosso, mas as pessoas acham que o cabelo da minha mãe é lisinho, porque eu consegui recrutar mais clientes pela minha mãe. Aí eu fiz o cabelo dela e mais gente começou a perguntar e eu ia. Colocava minha sacola, secador, tudo era pesado. Ia na casa das pessoas, fazia cabelo, voltava e trabalhava. E minha única folga na semana, que era uma folga no mês, era na terça-feira, que era o dia de curso. Ou seja, eu não parava, eu trabalhava 7 dias na semana, 30 dias no mês. E aí, nisso, eu estabeleci minha meta. Eu preciso de 6 meses, eu vou ter clientela suficiente e vou abrir meu salão. E aí eu fiz, deu 6 meses, eu cheguei no dono e falei assim, olha, eu vou abrir meu salão, preciso que você me mande embora, mas eu quero acertar e quero deixar as portas abertas, se não der certo eu quero voltar. Ele falou, não, as portas estão abertas para você. Aí eu fui com o dinheiro do acerto, tirei minha carteira de motorista e aí eu falei, tem 3 meses de seguro, né? 3 meses de salário fixo. Eu vou usar ele para pagar minhas contas, para me segurar no meu salão. Aí eu peguei um sofá da minha casa, peguei 4 cadeiras que eu tinha na mesa, peguei uma prateleira velha. E aí comecei. E aquela clientela que eu já tinha feito, indo nas casas, continuou.
Mas começar é muito difícil. Porque qualquer começo é difícil. Você fica inseguro. Será que eu vou ter cliente? Será que se eu investir tanto num produto eu vou vender ele? O investimento a gente tem medo até hoje. Sim. Né? Você tem medo de comprar uma câmera muito cara e não ter. A gente tem medo. Só que quando a gente tem potencial também, a gente pensa, não, por que não vim? Se eu posso entregar um resultado bom? Sim. Então é isso, começar é difícil, conseguir cliente pra mim foi muito difícil. E até hoje a gente encontra dificuldade. Captar, o maior trabalho que tem qualquer comércio, para qualquer empreendedor, é não só captar clientes, mas fidelizar clientes. Fidelizar, é mais fácil fidelizar do que captar mais. Você acha mais fácil fidelizar? Sim, fidelizar, porque a pessoa continua com você. Mas também é importante sempre estar procurando públicos novos. Sim. Exemplo, tem o público high ticket, que é um público que quer pagar mais caro porque vê valor no seu serviço. Isso também já adentra em uma questão que talvez possa ser polêmica, que é a respeito da cidade de NAC. Como que você enxerga a concorrência lá? Depende muito de cada pessoa, depende muito do caráter e do princípio também de cada um. Considerando que é uma cidade pequena. É uma cidade muito pequena. E aí, às vezes, eu falo assim, caramba, como que consegue fazer por esse preço? Às vezes eu falo assim, joga muito baixo, eu não quero pagar para trabalhar. Então, para me sobreviver ao mercado que cobra barato, Demichele, o nosso salão, gente, muitas vezes, pelo porte, pela estrutura, já ouvi gente falando assim, eu não vou lá não, você tá doido? Porque lá é caro, lá só vai gente rica. E muitas das coisas o nosso é até mais barato. Pra me entrar no mercado lá, né, se eu colocar muito alto preço, eu não vou conseguir vender, porque tem muita gente que cobra muito barato e eu fico tentando entender. Por quê? Para me fazer uma tabela de preço, por exemplo, eu coloco o custo que vai ter por hora no meu salão. Eu tenho lá o aluguel, tenho água, tenho luz, tem internet, tem ar-condicionado, tem produto de qualidade, tem recepcionista, tem sistema. No salão tem tudo isso. Então, eu tenho que dividir pelas horas trabalhadas, né? E aí eu tenho que ver, minha despesa hoje, um exemplo. Vou colocar R$1.000 por mês que eu gasto do salão. R$1.000. A gente trabalha 200 horas por mês, então eu tenho que calcular R$1.000 dividido por 200. Meu custo, um exemplo, meu custo por hora aqui é R$20. Então, como que eu coloco uma escova de R$20? Entendeu? Se eu tô pagando R$20 pelo funcionamento daquela hora, não posso. Só que eu acho assim, que igual, não só de salão, eu acho que teria que ter, vamos supor, um sindicato de cabeleireiros. Gente, vamos estabelecer, tem que ser o mesmo preço? É inviável ser o mesmo preço, porque a gente não sabe da entrega, a gente não sabe o custo de cada um. Mas a gente podia tabelar, olha, vamos cobrar isso aqui de tanto a tanto, porque aí a pessoa, ela vai ir pelo melhor, né, pelo que ela quer e não pelo preço. Eu acho que seria justo. Mas eu sei que nem muita gente, não é todo mundo que vê isso com bons olhos, né? Não é todo mundo que enxerga como empreendedorismo. E aí eu prefiro procurar estratégia para me manter. O que eu faço? Fulano cobra mais barato? Ok. Eu não vou diminuir o meu valor, mas eu vou arrumar um jeito de conseguir mais ou menos equilibrar, né? Não perder clientela, mas ao mesmo tempo lucrar mais. Aí o que eu fiz? Hoje a gente é distribuidor de uma marca. Eu consigo comprar direto da fábrica. Aí eu consigo manter meu lucro. Entendeu? É a estratégia que eu arrumei. E já tem há um bom tempo que você aplica isso? Tem mais de 5 anos. Aí a gente conseguiu, essa marca é de Curitiba, então toda a minha questão química é uma marca reconhecida, nem tanto aqui, pelo fato de eu ser distribuidora, eu poderia colocar pessoas, vendedores para, né, vender para mim. Mas a questão do meu tempo, eu não tenho tempo para isso. Mas eu poderia fazer isso, até para a marca se tornar mais conhecida na região. É uma estratégia que eu adotei. Para quê? Para equilibrar com a concorrência sem descer meu lucro. E aí é uma coisa que eu preocupo com o quê? Eu não vou preocupar com concorrência. Eu falo que a minha preocupação maior
De verdade. Tipo assim, tem gente que fala que soa como... aquilo ali, ela tá se vendendo a imagem. Ela não é boazinha assim, não. Mas eu penso o seguinte, eu preciso aumentar meu prolabore, eu preciso aumentar meu dinheiro. O que eu fiz ontem que eu posso fazer melhor hoje? Porque gente, a gente é capitalista. A gente tá numa sociedade capitalista. Todo mundo quer o quê? Dinheiro. Eu não trabalho para fazer graça. Nem relógio trabalha parado. Então, por que eu vou preocupar com concorrência, quanto que ele ganha, o que ele faz? Não. Eu quero chegar num nível de trabalhar pouco e ganhar mais. Sim. Né? Cabeleireiro todo mundo é, mas empreendedor, nem todos. Você como dona, ainda assim, coloca a mão na massa, tá no operacional. Até porque, tipo assim, o trabalho de prestação de serviço é muito mais difícil, você sabe. Sim, né? Não é um produto que nem no supermercado que você pega e leva pra casa. Não é um produto. Então, tem mega hair. Mega hair, todo mundo lá no salão quer fazer comigo. Maquiagem. Eu vendo a minha maquiagem. É o meu nome, o mega hair, é o meu mega hair. Mas, casamentos. Tudo, produções. Só que com o tempo, tipo assim, a nossa clientela, você trabalhou lá, acaba que a gente vai conduzindo de um jeito que vai aprendendo a conviver com a equipe, ver que é o mesmo tipo de trabalho. Por exemplo, eu e a Patrícia, a gente fez o curso juntas. E no início, pelo fato de eu ser mais comunicativa, aí muita gente achava até assim, a Demichele, o salão é da Demichele, a Patrícia trabalha pra ela e nunca foi. A gente fez tudo juntas. Eu até falo, tem muitas coisas, a Patrícia é muito melhor do que eu. E aí, hoje, ela tá ganhando, não hoje, né? Ela veio ganhando ao longo desses anos muito mais reconhecimento. Lá dentro do salão, as pessoas reconhecem isso. Como se eu fosse assim, a vendedora do salão e a Patrícia fosse a cabeleireira. Não que eu não trabalhe, não que ela é minha funcionária, mas por causa do nome que ela tem, do posicionamento que ela tem do salão. Aí as pessoas já acostumam, entendeu? Eu não sei se eu falei isso direito, gente, de um jeito, porque talvez as pessoas, vai falar que a Patrícia que é cabeleireira é aliada. Não tem nada a ver isso. Tô falando assim, que teve uma época que fala assim, a Patrícia é da Demichele. Eu até brinquei, a Patrícia, você não é do Júnior, que é o marido dela, você é da Demichele. Mas é brincadeira interna, enfim. Hoje as pessoas diferenciam colorimetria. As mechas da Patrícia é maravilhosa, tanto que é ela que faz meu cabelo. Aí as pessoas que vão lá hoje vão se acostumando com isso. O salão, eu também ponho a mão na massa e muito, tá, gente? Trabalho pra caramba. Igual essa semana mesmo, teve um dia que eu fiquei até 2 da manhã fabricando tela de cabelo. Isso aí ninguém vê, né? Ninguém vê. Teve um dia que eu dormi no salão pra descolorir um cabelo de uma tela, porque a noiva ia usar no outro dia. Então, assim, as pessoas acham que é um rio, assim, de maravilhas. Não vê o custo que tem do trabalho em si. Mas a questão da concorrência, às vezes, é desleal. Mas eu não preocupo com a concorrência, eu preocupo em ser melhor do que eu fui ontem. E eu percebo também, eu saí do NAC, foi em 2023, e até hoje, desde quando eu morava lá, que o seu salão, que tinha um nome e agora já é outro, né? Como que é o nome mesmo? Agora é Leve. É Leve. O salão Leve, ele tem um potencial muito grande, porque eu ouço falar muito bem dele, então ele tem esse reconhecimento, é o mais popular. E como que você lida com esse reconhecimento? Você consegue enxergar que tem esse reconhecimento por parte do público, os feedbacks? Assim, graças a Deus, sabe? Tipo assim, na verdade, a gente teve outros nomes mesmo, igual o Estúdio PIA, que é Patrícia Demichele. Aí depois foi o Estúdio Delas, porque junto até nessa época você estava junto. Sim. Só que a gente entendeu que o Delas limita. Às vezes, muitas pessoas achavam que não atendia público masculino. Embora o salão não atenda, mas a gente tem biomédica, que faz a limpeza de pele, tem depilação a laser, então muitos homens optam por esse serviço. A gente mudou. Vamos elevar o nosso padrão e mudou para o Eleve. Não é que o salão seja, assim, o mais reconhecido do NAC. Hoje tem vários salões, assim, com grandes nomes no NAC. Né? A gente tem... eu vou falar porque pra mim não é coisa, mas a Cleita é uma parceira. Eu já ouvi falar. Às vezes, por exemplo, a minha prima trabalha com ela, né? De freelancer, lá, ajuda ela. E às vezes eu falo assim, Natália,
amanhã você tá disponível pela manhã? Aí ela, tô, porque não, apareceu, sei lá, tem como você fazer? E ela mesmo trabalhando na Cleita, vai lá e cobre, porque é um freelancer, tipo, ela tá trabalhando. Logicamente que eu não iria pegar uma cliente da Cleita e fazer no meu salão, não, porque é antiético. Tipo, ou seja, a gente é parceira nisso aí. Tem outros nomes também de salões de renome lá, então não considero o maior salão do NAC, mas sim, é uma referência de salão. Sim. O Estúdio Elétrico.